Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilvano Leder e hoje vamos para mais uma aula de Educação Física. Antes de começar essa aula, temos um recado para os alunos. Para vocês, estudantes que estão assistindo essa aula pela TV, vocês devem entregar suas atividades lá na escola, né? Ou também vocês podem realizar essas tarefas lá pelo Classroom, tá? Então, todo o material está lá disponível e você pode realizar fazendo pelo aplicativo do Classroom, tá? Vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre escalada. Então, daremos continuidade ao tema da aula anterior, que foi uma introdução às práticas corporais de aventura, tá? Antes de falarmos especificamente da escalada, farei um resumo da aula passada, que foi a aula 10, na qual a gente fez uma introdução às práticas corporais de aventura. Vamos lá? Falamos que as práticas corporais de aventura ela têm um contato direto com a natureza, que é uma das principais características dessas modalidades. Falamos também que elas podem ter um formato organizado ou não, vai depender muito da sua modalidade específica. No exemplo que a gente utilizou na aula passada foi o surf, que pode ter de maneira organizada, ou seja, as competições oficiais que acontecem, por exemplo, pela WSL, que seria ali podemos comparar como uma federação, uma confederação de surf que organiza essas competições oficiais. Por outro lado, a gente pode ter o surfista somente recreacional, que também pratica o surf, talvez até num alto nível, né, que poderia inclusive até ser um competidor, mas ele não está ali para competir, ele somente está para aproveitar aquele momento, curtir da natureza. Então nós temos essas duas vertentes, né? A organização por meio de campeonatos e competições, confederações, federações, e a prática somente pela prática em si, sem a preocupação pelo desempenho esportivo. Falamos também sobre quais seriam os objetivos dos praticantes, por que os praticantes realizam essas modalidades. Aí falamos que eles podem fazer essas modalidades como um melhoramento da condição física e psíquica, ou seja, são aquelas pessoas que vão em contato com a natureza para melhorar a sua relação consigo mesmo. Como desenvolvimento das relações sociais, poderia aí dar como exemplo, né, em contraponto às relações de si consigo mesmo, seria aquela pessoa que quer melhorar a sua relação com o outro, com outras pessoas. Então essas práticas também proporcionam esse benefício. Como opção de recreação e de lazer, então é aquela pessoa que procura aquela modalidade no seu tempo livre, né, nos finais de semana, como esporte recreacional. Então ele vai fazer uma caminhada no meio da natureza, justamente para curtir de modo recreacional, ou seja, o lazer. E também como obtenção de resultados, né, que aí nesse exemplo já seriam as práticas esportivas competitivas. Então eu pratico aquilo para obter um melhor resultado no meu esporte específico. As práticas corporais de aventura, elas contribuem para a sustentabilidade. A gente usou como exemplo aqui pequenas cidadezinhas, nesse nosso exemplo do slide, a cidade lá em Minas Gerais de Passa Quatro, na qual ela acaba sendo uma região que centraliza praticantes de montanhismo, que vão realizar o montanhismo em algumas travessias pela Serra da Mantiqueira. Então, são cidades pequenas que vivem em função do ecoturismo, né, ou do turismo de aventura. E dessa maneira, essas práticas ela acabam desenvolvendo, né, de maneira localizada o desenvolvimento tão ambiental daquela região, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sociocultural. Essas modalidades ela têm baixo estereótipo. O que seria o baixo estereótipo? Várias práticas esportivas ela têm um padrão de movimento, ou seja, o atleta, o praticante, ele tem que executar daquela maneira como já está pré-determinada. Um exemplo é a corrida. Então, existe uma técnica de corrida, né? E quanto melhor executada aquela técnica, melhor a performance. Nas práticas de aventura, muitas vezes, essa técnica ela não é exigida. Na imagem, a gente tem aqui o arvorismo, né, e a tirolesa.
são duas práticas que a técnica ela não destaca uma pessoa em relação à outra. Simplesmente você precisa cada vez mais se expor de maneira natural, falando corporalmente, né? Então, quanto melhor for natural os movimentos, mais interessante essa prática se torna. Porém, algumas modalidades requerem sim algumas técnicas de execução e muitas vezes técnicas complexas, né? O exemplo aqui do parkour, que requer técnicas para inclusive preservar a segurança do praticante, né, que evite se machucar ou ter alguma lesão. Requer novas tecnologias, muitas vezes, no exemplo do slackline, o slackline é uma tecnologia, sem ele, né, seria inviável a prática dessa modalidade, mas teríamos várias outras modalidades, inclusive o surf, o skate, né, o skate falaremos nas aulas seguintes, mas muitas modalidades requerem sim o uso de alguma tecnologia. As práticas corporais de aventura, ela utiliza muito, né, do solo, da vegetação, do relevo. O Brasil, por ser um país com uma diversidade incrível, né, de relevo, vegetações, montanhas, rios, temos um litoral, né, vasto de muitas belas praias. Isso proporciona o quê? Que várias modalidades possam ser realizadas no nosso país, né? E algumas também acabam não tendo a sua viabilidade por conta justamente desse solo, desse terreno, dos acidentes geológicos. Por exemplo, práticas que são corporais de aventura, que precisa de neve, né, no Brasil é um pouco complicado de ser realizado, né? Por quê? A gente precisa de regiões frias para que essa neve exista. Então, esportes como o esqui na neve ou o snowboard acaba sendo um pouco inviável, por mais que já existem regiões que você possa praticar isso de maneira indoor, mas de maneira outdoor se torna um pouquinho complicado, né? Praticamente impossível de ser realizado. Uma das sensações que quem pratica essas modalidades relatam seria o quê? A sensação de liberdade. Então, eles praticam justamente para isso, para que eles sintam, né, essas sensações que somente esse ambiente proporciona a essas pessoas. Essas práticas elas têm pouca previsibilidade, dessa forma você tem um risco que é inerente à prática. Então, no exemplo aqui da escalada, que nós vamos falar na próxima, nós vamos falar nessa aula, essa modalidade ela tem um risco que é inerente a ela mesma, né? Porém, a gente precisa conhecer quais são as técnicas de segurança para realizá-la. Algumas modalidades elas podem ser classificadas de maneira aquática, aérea, terrestre ou de maneira urbana. E ainda temos alguns esportes que são motorizados e alguns esportes que são praticados na neve. Vamos para a nossa primeira atividade. Essa atividade é muito simples. Você vai relacionar, então, a coluna B com a coluna A. Então, de acordo com o local onde essa prática é realizada. Então, por exemplo, o snowboard, ele é um esporte aquático, ele é um esporte aéreo, ele é um esporte terrestre, urbano, motorizado ou de neve. Então, você vai analisar e vai colocar se é A, B, C, D, E ou, né, o F. E aí você vai fazer a mesma coisa com o montanhismo, motocross, o mergulho, o skate e o paraquedismo, tá? Então, tempo para você fazer essa atividade, realiza aí com calma, anota no seu caderno. Pode fazer lá também diretamente no Classroom e daqui a pouquinho a gente volta aí dando a resposta para essa primeira pergunta.
Muito bem, voltamos agora com a resposta em definitivo aí dessa primeira pergunta. Vamos lá? Então, aqui está o nosso gabarito. Então, o snowboard, ele é um esporte de neve, o montanhismo, ele é um esporte terrestre, o motocross é um esporte motorizado, o mergulho, ele é um esporte aquático, o skate, ele é um esporte urbano e o paraquedismo, ele é um esporte aéreo. Agora a gente vai falar, né, sobre os esportes de aventura nas Olimpíadas. Então, nós tivemos alguns esportes que foram selecionados para ser esportes olímpicos nas próximas Olimpíadas. E alguns esportes já eram esportes olímpicos anteriormente. Então, nós vamos começar a falar quais são os esportes de aventura que também são esportes olímpicos. Um dos esportes é o BMX, o outro esporte é o mountain bike, temos o skate, né, que vai fazer parte das Olimpíadas também, o surf também, que estreia nas Olimpíadas de Tóquio, a escalada também, que é um esporte novo, que vai estrear na próxima Olimpíada. E agora a pergunta 2. Quais dessas modalidades de aventura são esportes olímpicos? Acabamos de falar, né? Tá fácil. Vamos lá. 1. BMX e mountain bike. 2. Skate, surf e escalada. Número 3. Rapel e slackline. Agora lá. Assinale a alternativa correta embaixo. Alternativa A. Alternativa 1 e 2 estão corretas. Alternativa B. 2 e 3 estão corretas. Alternativa C. 1 e 3 estão corretas. E a alternativa D. Todas estão corretas. Tá? Marque lá qual você acha correta. A gente já volta com a resposta.
bem, voltamos. E será que você acertou a resposta? Se você colocou a alternativa A, você acertou. Pois bem, a alternativa 1 e 2 estão corretas. Então, são esportes olímpicos o BMX, o mountain bike, o skate, o surf e a escalada. Então, sendo assim, o rapel e o slackline não são esportes olímpicos, certo? Vamos falar agora especificamente sobre a escalada, que é o tema principal dessa aula. Então, o conceito de escalada, de maneira simplificada, é subir uma parede vertical, que podem ser blocos, entre parênteses, boulders, falésias ou ainda paredões de rocha, gelo ou montanhas. Vamos falar como surgiu a escalada. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a história da escalada. Então, a escalada ela surge junto com o montanhismo. Então, em 1786, nós tivemos uma data. Essa data ela é um marco de início do montanhismo mundial. Por quê? Porque nessa data foi conquistado o Mont Blanc, que fica ali entre a Itália e a França. Então, ali na cidade de Chamonix, na França, os primeiros escaladores, os primeiros conquistadores, eles subiram a montanha com um objetivo esportivo. Então, o fato da conquista dessa montanha com o propósito de praticar um esporte tornou esse ano como o marco do início do montanhismo. E a escalada nasce junto com o montanhismo, porque na prática do montanhismo, a escalada ela também está ali, ela está presente o tempo todo, ela faz parte desse esporte. Então, em 1992, lá em Barcelona, a escalada ela se tornou um esporte de modalidade de apresentação, de demonstração. Então, várias modalidades durante a história das Olimpíadas, elas são selecionadas em algum momento como modalidade de demonstração, o que não significa que essa modalidade continuará nos anos seguintes como modalidade olímpica. Somente no ano que vem nós teremos a escalada como esporte olímpico definitivo e não mais como esporte de demonstração. Mas esse ano aqui de 1992, os Jogos Olímpicos de Barcelona, elas se tornam um ano muito importante, porque sem essa primeira demonstração, talvez a escalada ainda não seria um esporte olímpico. Vamos para a nossa terceira atividade. Você vai falar para mim aqui quais modalidades de escalada você conhece ou já ouviu falar. Então, você já ouviu falar de alguma modalidade específica de escalada? Se você já ouviu falar, você vai anotar quais modalidades você conhece e daqui a pouco a gente volta ali com a resposta de quais modalidades existem. Tudo bem?
bem, voltamos agora com a resposta dessa pergunta e aqui está a resposta. Modalidades da escalada. Então temos a escalada tradicional, boulder, big wall, escalada em gelo e a escalada indoor. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas agora para a gente se entender um pouco melhor como que cada uma delas funciona. Primeiramente tem uma escalada tradicional, que seria a escalada mais pura, né, na prática entre os escaladores. Utiliza-se equipamento de segurança, porém, o escalador ele sobe por si só, sem a utilização de qualquer outro equipamento, como ascensores, por exemplo, que auxiliaria ele na escalada. Então, ele tem que escalar utilizando somente o próprio corpo, né? Os equipamentos de segurança estão ali somente para proteger no caso de uma queda. Então, seria o início da escalada, ela surge por meio, né, da escalada tradicional. Então, seria a escalada mais básica, né, e a essência da escalada. E aí depois começa a surgir variações, que é o que a gente vai ver na sequência. Aí temos o boulder. O boulder são paredões muito mais baixos, né? Então o escalador não precisa de um equipamento de segurança, né? Ele precisa apenas aqui de um colchonete, um colchão embaixo. No caso de uma queda, ele vai auxiliar, né? Não que ele seja algo que vá de fato proteger caso o escalador se jogue. Então ele vai tentar ter uma queda cada vez mais suave, né, caindo de pé. O boulder geralmente são paredes baixas, mas as técnicas e o grau de dificuldade são bem relevantes, né? Temos big wall. Big wall são grandes paredões, então seria basicamente a escalada tradicional, porém em paredes, né, muito maiores, grandes paredões de escalada. E aqui talvez vocês vão lembrar do Alex Honnold, né? Ele teve um documentário dele chamado Free Solo, e esse documentário ele foi ganhador de um Oscar do melhor documentário. E o que ele fez? Ele escalou um desses paredões sozinho, né? Por isso que é solo, e livre, que é o free solo. Ou seja, ele não estava acompanhado de ninguém e sem nenhum equipamento de segurança. Porém, devemos, né, convenhamos que ele é um grande escalador, né, uma das maiores referências em escalada, e ele se planejou e se preparou muito para isso. Então, ele tem anos de experiência. Então, é uma modalidade que poucos se arriscam a realizá-la. Temos a escalada em gelo, que requer equipamentos diferentes, né, em locais específicos. No caso aqui, uma bota de grampon, né, piquetas e equipamentos específicos para a escalada em gelo. E a escalada indoor, né, que é que a gente tem ali de mais próximo hoje em dia, justamente porque é por meio da escalada indoor que tem o esporte olímpico hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da escalada indoor. Então, ele se dá lá na década de 1970, quando lá na Ucrânia, no inverno ucraniano, os escaladores, reza a lenda que um escalador, por causa daquele inverno, né, intenso, ele não conseguia ir até a montanha, ir até a rocha para fazer a escalada. Então ele começou a colar pedras na parede da casa dele para que durante o inverno ele pudesse continuar escalando e desenvolvimento técnicas de escalada que quando acabasse o inverno ele pudesse voltar lá para a rocha e poder, né, continuar praticando seu esporte mesmo no inverno. Com o passar do tempo, né, algumas pessoas observaram aquilo e começaram a fazer o mesmo, né? Então, segundo a história, surge dessa maneira a escalada indoor. Agora vamos falar um pouquinho sobre quais são as modalidades da escalada que é indoor. Tá? Indoor, então, significa que são escaladas em ambientes fechados, principalmente em ginásios. Temos, então, o boulder, que já falamos anteriormente. Então, dentro dessas paredes artificiais, ela imita o boulder na rocha. Então, ele cria um ambiente desafiador, assim como a rocha também tem. Temos as escaladas de dificuldade, que é também uma das modalidades olímpicas, que aí requer o quê? Técnicas específicas, né? Um bom preparo físico, um bom treinamento desses escaladores para conseguir realizar o desafio chegando, né, o mais alto possível. E aí temos a modalidade indoor de velocidade, que é a escalada mais rápida que existe, né? Se a gente fosse comparar com o atletismo, seria ali os 100 metros rasos, né, na escalada, em que dois escaladores eles têm dois percursos idênticos e eles ficam posicionados, né, esperando o sinal sonoro. Quando o sinal sonoro acontece, ele vai escalar, né, como vocês podem ver aqui na animação, o mais rápido possível, até chegar
na parte de cima dessa parede, né? Quem fizer isso mais rápido é o vencedor daquela disputa, né? Então, são disputas muito rápidas, vocês conseguem subir ali a parede em torno de 5 segundos, então requer muita força explosiva, velocidade e uma técnica incrível para poder realizar essa competição. Nossa quarta atividade, então vamos lá. Qual dessas modalidades de escalada não farão parte dos Jogos Olímpicos em 2021? Lembrando que os Jogos Olímpicos de Tóquio, que seria esse ano, foi alterado para o ano que vem. Então, nós temos lá, alternativa A, o boulder, B, dificuldade, C, velocidade ou D, big wall. Qual dessas não é uma modalidade de escalada olímpica? Tá? Tempo para pensar, já voltamos com a resposta.
Muito bem, voltamos agora à resposta da pergunta. Alternativa D, então, o Big Wall não é, né, uma modalidade olímpica. Nós temos como modalidade olímpica o boulder, né, a dificuldade e a velocidade. Bom, então, chegamos ao fim dessa aula. Então, resumindo aquilo que a gente estudou nessa aula, fizemos um resumo, né, da aula anterior. Na aula anterior falamos então sobre os conceitos básicos das práticas corporais de aventura, o que são as práticas corporais de aventura, quais são as suas características. Falamos também na aula anterior, em um resumo hoje, como se classificam as práticas. Podemos classificá-las em diferentes modos, principalmente de acordo com o local onde essa prática ela ocorre. E falamos hoje especificamente sobre a escalada. Então, importante a gente lembrar nessa aula é o quê? Que a escalada ela é uma modalidade olímpica. Ela já foi modalidade olímpica como uma demonstração lá nas Olimpíadas de Barcelona, e no ano que vem ela vai estrear nas Olimpíadas de Tóquio, né, 2021. E nós temos como modalidade olímpica, né, as suas modalidades específicas dentro da escalada, né, o boulder, temos a escalada de dificuldade e a escalada de velocidade. Então, esse seria o conteúdo, a parte mais importante dessa aula, que eu queria que vocês gravassem bem e anotassem aí no seu caderno. Então, nós encerramos por aqui. Esperamos que tenham gostado dessa aula. Esperamos que estejam todos bem acompanhando a aula pela TV. E até a próxima aula, no qual a gente vai dar continuidade falando sobre as práticas corporais de aventura. Tudo bem? Então, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.